Estamos com um ligeiro atraso, não é nada de assustador, mas tem muito não é? Então, vamos então agora a comunicação de Paulo Alexandre Castro. Estética da violência ou terror da tolerância. Se Deus existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, também. Bom dia a todos. Começo por saudar a organização do colóquio, pela forma como colocou em cena este personagem da filosofia contemporânea, pelo título extraordinário que arranjaram para o colóquio. Viver perigosamente. É isto que estamos a viver, perigosamente. Já não nos é permitido sonhar perigosamente, estamos a viver perigosamente. Mas isso se calhar dava tema para outro colóquio. Ao contrário de algumas formas de se fazer filosofia, o Zizek eu vou fazer aqui um parênteses inicial para explicar o seguinte. Quando estava a preparar o texto, que trago uma parte, que são 20 minutos, eu deparei-me com algumas pequenas particularidades em relação ao pensamento de Zizek. Para mim é, efetivamente, um filósofo, seja lá isso o que for. Mas é um filósofo. A sua genialidade e a sua forma de construir um discurso, a sua forma de fazer filosofia é realmente genial. No entanto, deparei, ao longo desta construção do texto, que há muita coisa que está em Zizek que está noutros autores. E está, se calhar, de forma mais clara do que aquilo que nós pensamos. Por exemplo, esta abordagem a uma visão humanitarista, as ações de beneficência que ele fala, por exemplo, o Baudrillard já falava nisto há 20 anos, mas de forma clara. O Peter Singer tem exatamente o mesmo tipo de discurso. Portanto, há aqui uma série de particularidades. O Verguês, há coisas que são, se analisarmos as frases do Zizek e as do Verguês, são quase ipsis verbis. Há coisas que estão ditas noutros autores anteriormente, que o Zizek reproduz com a sua mestria de fazer filosofia, com a sua mestria de construir um texto, mas estão lá. Isto era apenas um parênteses, porque não querendo de modo algum descredibilizar o Zizek, até porque, como referi inicialmente, para mim é um dos grandes pensadores da atualidade, mas de facto estas coisas estão muitas vezes nos outros autores, em Lipovetsky, em Verguês, em José Jiménez, Verguês. Eu depois... Sim. Eu depois direi. Bom, de qualquer das formas, não é desses paralelismos que eu vos venho falar. Vamos falar de outra coisa que eu pensei como sendo uma espécie de estética da violência e, portanto, uma análise àquilo que é o conceito de violência e de tolerância. Se Deus existe, tudo é permitido. Se não existe, também. Numa conferência proferida em 16 de novembro de 1999, no Bard College, em New York, intitulada Os Direitos Humanos e o Nosso Descontentamento, Zizek começa assim. Desculpa de eu dizer Zizek, digo como os espanhóis dizem Descartes. Zizek começa assim. É um facto bem conhecido que o botão para fechar a porta na maioria dos elevadores é um placebo completamente disfuncional, aí colocado apenas para dar às pessoas a impressão de que estão de alguma forma a participar, a contribuir para a rapidez da viagem de elevador. Quando carregamos neste botão, a porta fecha-se exatamente ao mesmo tempo que quando carregamos apenas no botão de andar, sem apressar o processo, carregando também no botão para fechar a porta. Este caso extremo e claro
de falsa participação é, no meu entender, no entender do ZISEC, uma metáfora apropriada para a participação das pessoas no processo político pós-moderno. Os políticos estão sempre a pedir-nos para carregar neste tipo de botões. Mas algumas coisas são excluídas. O que é excluído desta democracia participativa, multicultural e tolerante? Fim de citação. O autor responde-nos, sem qualquer dúvida, a indecente obscenidade do trabalho. O que quer dizer ZISEC com isto? E cito: o trabalho manual, por oposição à chamada atividade simbólica, o trabalho, e não o sexo, está a tornar-se cada vez mais um lugar de indecência obscena que deve ser ocultada do olhar dos outros. O autor está a alertar-nos para essa realidade que o Ocidente gosta de promover sob a máxima de que a classe trabalhadora está a desaparecer. Mas que, como bem refere, está apenas a desaparecer daqui. Esta é a expressão dele, está apenas a desaparecer daqui. Ou seja, e leia-se, do mundo ocidentalizado. Relembremos aqui o filme Metrópolis de Fritz Lang. Logo no seu início, vemos aquilo que parece ser uma espécie de despertar do dia. Há diferentes luzes a incidir sobre aquilo que parecem ser uns prédios. E depois passamos para um plano onde vemos múltiplos pistões, rodas dentadas, a trabalhar sincronizada e repetidamente. Passamos à cena seguinte, em que os ponteiros do relógio, que diga-se têm apenas 10 números, coincidem exatamente com as 10. Se olharmos, dizia, para esse segundo que dá início ao mesmo, numa mudança de plano, vemos as sirenes de fábrica a soltar todo o seu vapor. Esse segundo inaugura a Schicht, que aparece em legenda, isto é, a fase, a camada em que ocorre a tolerância. Isto é a interpretação minha, claro. Tal tolerância acontece nesse plano em que vemos os trabalhadores ordenadamente, ou melhor, compassadamente, a trocarem posições como se marchassem. Mas não é apenas isto. Porque vemos um plano em que os trabalhadores entram no elevador e surge a legenda Die Funde der Erdlage die Stade der Arbeiter, que pode ser traduzido como na profundidade, sob a terra, estava a cidade dos funcionários. Depois surgem novas legendas, mas apenas destacamos uma que pode ser traduzida como tão profunda era a cidade dos empregados sob a terra que acima dela se erguia tão acima o Clube dos Sons, com as suas salas de aula, bibliotecas, teatros e estádios. Pois há mais legendas que vão surgindo ao longo do filme. Na verdade, estamos perante não apenas uma reinvenção do paradigma do mito da caverna, mas da sua inversão. Esta alusão a essa profundidade traduz a realidade que a tolerância ocidental quer ver desaparecer daqui. Isto é, a essa profundidade onde ocorre, e cito, o processo produtivo e se desenvolve debaixo de terra, em cavernas escuras, que culminam hoje nos milhões de trabalhadores anónimos que transpiram nas fábricas do terceiro mundo, desde os gulags chineses às linhas de montagem indonésias. Fim de citação. Breve parênteses. Os 10 números do relógio de Metrópolis pode muito bem representar como o homem se constitui como refém no trabalho. Se só for dado a ver as horas de trabalho, a possibilidade de anulação de outras horas que não as de trabalho fica concretizada. Por isso, esse segundo que faz a transição de uma hora à outra não deixa de ser a mesma hora, a hora de trabalho. E esse segundo constitui-se como um eterno retorno de uma falsa tolerância. Note-se o seguinte: o trabalho surge já como o grande tema do século XXI. A fomentação e desenvolvimento dos sistemas modernos de economia neoliberal incutiu o pensamento que a razão natural do trabalho é a obtenção de dinheiro, o que por sua vez significa a realização natural dos desejos. Ora, é precisamente na questão do trabalho que se verificará uma cada vez maior alienação, perigando e prefigurando novas guerras contra o crescente desemprego, novas guerras travadas entre o homem e a máquina e, quiçá, entre o homem e a manutenção do emprego, como já alertava o pioneiro da robótica, Moravec.
O homem não só substitui assim, naturalmente, o mundo das relações humanas sociais por um mundo de relações entre objetos, coisas, mercadorias, como fomenta a ignorância em torno da sua produção. Dito de outra forma, o homem moderno estabelece relações entre o dinheiro que ganha e as mercadorias que pretende comprar, que na maioria dos casos acabam por nunca lhe chegar às mãos. Trata-se do coroar do chamado fetichismo de mercadoria que Marx alertara há mais de um século. Neste esvaziamento das relações sociais, as coisas parecem ganhar vida e dominar os homens, assumindo o trabalho uma servidão aos objetos. Mas Marx não podia prever que, para além do capitalismo, houvesse uma hipercomercialização da condição humana e a tolerância para com ela se visse reduzida a uma mera objetivação das relações laborais e que, portanto, a violência em relação ao seu ser social se traduzisse numa figurada desumanização só aceitável no terceiro mundo. Repare-se que esta expressão, o desaparecer daqui, a que Zizek alude, é a constituição de um domínio de invisibilidade que institui e legitima uma violência que não se quer admitir aos olhares ocidentais. Seja a exploração humana numa fábrica asiática, atos de tortura numa guerra distante, que até pode ser vizinha, o sofrimento de quem não tem nada para comer ou a escravidão sexual, sabemos que isto ocorre, mas não queremos saber. O que Zizek descreve como uma degeneração fetichista, isto é, assistimos a este filme com a atitude, e cito, sei, mas não quero saber o que sei, e por isso não sei. Sei, mas recuso-me a assumir inteiramente as consequências desse saber, pelo que posso continuar a agir como se não o soubesse. Fim de citação. Também no filme de 1936, de Chaplin, Tempos Modernos, vemos algo alegoricamente semelhante àquilo que estamos a tentar alcançar aqui. O filme começa com a legenda: Tempos Modernos é uma história sobre a indústria, a iniciativa privada e a humanidade em busca de felicidade. Peço desculpa. A primeira cena do filme, a cerca de breves 3, 4 segundos, vemos um enorme rebanho de ovelhas em movimento e que dá origem depois a um segundo plano, em transposição, para inúmeros homens que saem do metro e que se dirigem para um complexo industrial. A raiz de tal plano encontra certamente o eco na denúncia nietzschiana do homem de rebanho. Vemos depois esses homens a correrem para o seu posto de trabalho e dá-se início ao turno, ao mesmo tempo que surge um plano com a porta do presidente da empresa, da fábrica, Electro Steel Corp. Vemos o presidente da fábrica, ou desse complexo industrial, a brincar com um puzzle enfastiado. E depois olhar para o jornal, mas o jornal também já não lhe agrada, portanto ele pôs ao jornal. Até que decide ver o que se passa na fábrica através de diferentes câmaras, diferentes planos da fábrica. E dá a ordem para que se acelere a velocidade na secção 5. Nessa secção vemos a famosa cena de Chaplin a trabalhar repetitivamente, não podendo parar para se coçar ou afugentar um inseto, pois isso compromete imediatamente a produção. Há inclusive uma cena em que ele está a cortar as porcas e o material fica agarrado a essa porca e a produção tem que ser parada porque ficou a chave presa no tal material. Na cena seguinte, Chaplin é substituído por uma pausa e vai à casa de banho fumar. E está a acabar de acender o cigarro e essa pausa é interrompida novamente pelo presidente, que surge num plano grande, que lhe ordena que volte imediatamente ao posto de trabalho. Chaplin volta e vemos o trabalhador imerso na produção ao ponto de enlouquecer. Estamos perante esses paradigmas orwellianos de um Big Brother que levaram Foucault, Baudrillard, Guy Debord, entre outros, a questionar a sociedade vigilante e controladora. O sujeito não está apenas vigiado, controlado, ele está também entorpecido, isto é, alienado no jogo da ideologia dominante. E por isso vemos Chaplin a ser levado para um hospital com uma depressão, depois de ter preconizado uma cena onde ele se torna incontrolável no papel de autómato, tudo fazendo girar ao ponto de rebentar a maquinaria da fábrica. Tudo está condicionado, reprimido, domesticado, entorpecido na sociedade industrial. Uma espécie de efeito Pavlov aplicado ao homem moderno.